Olá, pessoal. Estamos começando mais uma Hora da Prosa, esse projeto online que é uma parceria entre o Pulse Hub e o AgriHub Space. Eu sou a Malu, do time de comunicação do Pulse, que é uma iniciativa da Raizen. A gente trabalha com inovação aberta e conecta startups a universidades, investidores, a própria Raizen, além de outros players do mercado, aproximando pessoas que têm um desafio a empreendedores que tenham soluções inovadoras. A Raizen, por sua vez, é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo, né? Desde o cultivo da cana até a produção de etanol, açúcar e bioenergia, além da logística, distribuição e comercialização de combustíveis. Aqui representando, então, o AgriHub Space, dividindo a moderação comigo, está o Magnus, que vai falar um pouco para vocês também sobre o Hub. O AgriHub Space, para quem não conhece, é um hub de inovação focado no agronegócio. Ele é localizado no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e é uma iniciativa da nossa empresa, a LM Ventures, junto com o Sistema FAMAT, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso. A gente possui parceria com empresas de referência no mercado agro, como a Agroamazônica, do Grupo Sumitomo, a AMAGE, a Bayer, a Rede de Fazendas Alfa e a TMG, Tropical Melhoramento Genético. Nosso espaço busca fomentar a inovação aberta a partir de necessidades da agricultura e da pecuária, principalmente oriundo dos produtores e das grandes empresas, conectando as empresas parceiras, os produtores, as startups, pesquisadores, para o desenvolvimento de novas tecnologias e de novos métodos para a solução desses problemas reais identificados no campo. O nosso primeiro programa de relacionamento, a gente conta com 16 startups residentes, além de 4 outras iniciativas para desenvolver os projetos de tecnologia com as empresas parceiras e produtores rurais e o agronegócio como um todo. Legal. A nossa prosa hoje, então, gente, é sobre a adoção de tecnologias por grandes grupos agrícolas, e a gente trouxe aqui 2 convidados que entendem muito do assunto, que são o Fernando Benvenuti, que é gerente corporativo de engenharia agrícola e geotecnologias da Raizen, e o Cris Corso, diretor do grupo JCN, fundador e CEO da Perfect Flight, que é uma das startups residentes do Pulse, além de ser membro do conselho Elo BASF. Olá, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui dividindo essa prosa com a gente. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho aí do trabalho de vocês para quem está assistindo. Bom, legal, obrigado. Prazer estar participando aqui com vocês. É um assunto tão atual, né? Um assunto tão recorrente agora, né? Principalmente agora, em que a gente consegue ver a convergência de tecnologias, de sensores e de custo, né, em relação a novas tecnologias, em que a gente consegue realmente vislumbrar um futuro interessante pela frente ali para a agricultura brasileira e para a agricultura da Raizen, né? Meu nome é Fernando Benvenuto, então eu estou no setor há muito tempo, né? Sempre trabalhei assim com a área de tecnologia, mais especificamente ali com a tecnologia digital. Tive a oportunidade de acompanhar todo esse desenvolvimento, né, a partir do momento em que se tinham todas as ideias do mundo e tinham-se os conceitos estabelecidos de uma agricultura digital, mas ainda faltava alguns componentes, né, para esse negócio se tornar viável, né? Então, hoje a gente está vivendo um período assim, que é bastante interessante do ponto de vista dessas tecnologias, né, principalmente a tecnologia digital, né, não só a tecnologia digital, mas principalmente a tecnologia digital, em que a gente hoje tem acesso, né, a tanto a parte de hardware, de software, de armazenagem, né, de sensores, né, então tudo isso ele vem numa velocidade, né, muito grande e está acontecendo tudo muito de repente, né. Então, as ideias que se tinha lá, né, eu sou formado na Unicamp, fiz pós-graduação lá em 2000, né, então todo o laboratório de geotecnologias, tudo que a gente gostaria de fazer, todo o conceito ali estabelecido, né, aí na prática do dia a dia, a gente acabava chegando nas empresas ou assim, no próprio setor, né, de hardware, e a gente acabava que não tinha
os elementos ali para conseguir implementar aquilo que a gente queria, né? Então, assim, me lembro ali do advento do GPS, que chegou até mim ali na usina da Barra, que é um agregado da Cosan, que agora virou Raizen, né? Em 98, né? Aquela tecnologia do GPS, e era tudo muito, muito novo, né? E aquilo foi realmente uma revolução que até hoje, por muito tempo ali, vai ajudar a gente transformar a agricultura brasileira, transformar a agricultura das empresas, né? Transformar a agricultura, por que não dizer, do mundo, né? Já que o país é uma referência, né, nessa área, né? O Brasil é uma referência nessa área, usa muitas empresas internacionais estão aqui em grande escala, né? E reconhece o Brasil como realmente um celeiro, né? Não só da produção de alimento, mas um grande usuário potencial de todas essas ferramentas, né? E acho que assim como introdução, acho que colocaria isso. Muito legal. Malu, Magnus, primeiramente é um prazer aí, eu fico bastante feliz com o convite do Pulse, do AgriHub Space, poder dividir aí também e compartilhar um pouco da experiência com o Fernando, aí uma fera que a gente acompanha há um bom tempo, então poder falar um pouquinho realmente sobre a necessidade, né, de implantações de tecnologias, indicadores. Eu acho que hoje o que a gente vive, né, no mercado não só nacional, mas global, é uma tendência de que realmente se aprenda a como utilizar da melhor forma, economizar, diminuir custos, né? Também alcançar o nível máximo de produtividade. Então, tudo isso que a gente vem vendo, esses movimentos, é diferente falar que tem uma adesão e realmente conseguir entender o que cada um desses dados, esses indicadores, podem trazer. Muitas vezes, muito mais simples do que a gente tem visto, né? Eu acho que, principalmente no cenário nacional, se vende uma ideia de muita complexidade de tecnologia e nem sempre ela é a maior realidade no campo. O princípio de tudo isso, eu acho que são as dores mais básicas, né? Primeiro a gente tem que construir tudo aquilo que é o conceito inicial das projeções, da adesão de tecnologia, quem começa a utilizar e como faz, e aí vem dessa parte de validação de todo esse complexo aí para realmente conseguir obter os melhores resultados. Então, eu até acabei não falando, acho que a Malu já apresentou, mas meu nome é Cris Corso, eu sou diretor agrícola do JCN aí há 12 anos, também sou CEO e fundador da Perfect Flight, e eu acho que a gente poder ter esse espaço e falar realmente não só de tecnologias aí que a gente fala hoje, né, da parte digital, mas também de outras inovações que tem na parte de indústria, na parte de implantação de RP também, que eu acho que às vezes não é simplesmente, né, um aplicativo, uma ferramenta, mas é um todo, né, de juntar tudo isso e conseguir explorar o melhor de cada uma delas. Então, fico à disposição aí para a gente poder bater um papo com vocês e falar também um pouquinho a nossa visão sobre isso. Legal, pessoal, obrigada. Vou dar aí o tempinho de tela para cada um falar um pouquinho mais sobre o tema, começando pelo Fernando, pode ser, para vocês contarem um pouco mais da experiência aí de vocês. Sim, obrigado. Compartilhando, então, a experiência da Raizen, né, em relação a todo esse conceito, esse universo de inovação, né, a gente sempre, a vocação da empresa, da Raizen, né, a gente procurar inovar, né, os nossos trabalhos, né, visando, evidentemente, a maior precisão, redução de custo, e hoje em dia tá tudo surgindo muito rapidamente, né? E a gente tem evoluído desde da formação do grupo, né? Em 2010, no DNA, tem DNA na Raizen, né? De inovação, né? Então, a agricultura digital, por exemplo, né, é
um processo que vem de maneira bastante decisiva, né, mudando nossos processos agrícolas, né, e especialmente em agricultura, né, uma empresa do tamanho da Raiz, em que as distâncias são muito grandes, né, a gente precisa, normalmente, a gente não consegue estar 100% do tempo de corpo presente nas áreas, né, então eu preciso fazer uma gestão de maneira remota, né, e isso, se eu quiser otimizar meus processos, se eu quiser tirar o máximo proveito, né, inclusive do ponto de vista de sustentabilidade, né, diminuir a utilização de recursos baseado em tecnologia, sendo mais eficiente, sendo mais eficaz em todos os processos, otimizando todos os nossos processos, baseado em agricultura digital, né? Hoje, a Raiz, a parte agrícola, ela tem uma grande massa de informação, tanto estruturante, né, com todas as medidas, os valores cartográficos, né, de toda a nossa área agrícola, que nos dá, por exemplo, a possibilidade de simulações de cenários, né? Então, se você tem, por exemplo, todo o mapeamento digital, em que você tem todas as áreas georreferenciadas, com todos os tipos de solos georreferenciados, com a parte de relevo georreferenciada. Então, a tomada de decisão da direção da empresa, ela se torna realmente muito mais fácil e assertiva quando você tem esse universo de dados e esse universo de dados que são modelados, né, no sentido de tomar a melhor decisão possível, né? Então, o ambiente digital e o ambiente de inovação nesse aspecto da agricultura digital é um ponto forte que a gente utiliza muito na Raiz, né? Então, a gente tem uma área específica, né, uma área específica de geotecnologia, há muito tempo já, né, com analistas, com pessoas voltadas especificamente para todas essas análises, né? Então, o que a gente vê também uma utilização muito maciça de sensoriamento remoto, ou seja, né, imagem de satélite, assim, de maneira muito importante, né, olhando, monitorando, sempre observando como que a planta, como que está se comportando os nossos processos, como que o clima influencia, né, o nosso canavial, como que a gente extrai essa informação, por exemplo, de uma imagem síntese de índice de vegetação, e como que a gente toma a decisão em função disso, né? Então, ultimamente, a gente trabalhava e trabalha com sensoriamento orbital, né, que é uma tecnologia bastante importante, né, bastante aplicável, né, e aí a revolução, né, que tem acontecido nessa área de imagens orbitais, né, são imagens que outrora, né, tinham resolução espacial, resolução temporal muito alta, né? Então passava, por exemplo, o programa Landsat, que é um programa americano, desde a década de 70 ali gerando imagens, né? Mas ele tem várias vantagens, mas tem um problema, né? Ele passa a cada 16 dias, né? Então você pega no verão, possivelmente a gente não vai ter imagem a cada 16 dias, e aí o monitoramento ficava truncado, né? Hoje não, a gente tem constelações de satélites que podem gerar uma imagem por dia, né? E outro advento que eu gostaria também não poderia deixar de frisar, né? Que acho que está revolucionando também, né? Que tá mudando a maneira com que a gente monitora nossos canaviais, nossa lavoura. E aí, inclusive, com a possibilidade não só evidente, né? Quando eu falo da cana, eu falo da agricultura em geral, né? Que são as imagens que são oriundas dos veículos aéreos não tripulados, os VANTs, né? Então, que acabou colocando uma lupa, né, na nossa lavoura, e a gente hoje faz uso maciço dessa tecnologia, tanto
nos voos, quanto depois no processamento dessas imagens, né? E no sentido até proativo, né? Da gente voar e alimentar o nosso banco de dados, nossa equipe de produção, das informações provenientes dessa tecnologia, né? Então, isso realmente, se a gente pensar ali, 3, 4 anos atrás, a gente não tinha acesso a essa tecnologia, e hoje, de maneira bastante rápida, né? De maneira bastante maciça, né? A gente utiliza isso para diversos trabalhos que otimizam nossa qualidade agrícola, né, nossa tomada de decisão. Né? Então, e tudo isso evidente, né, pessoal, em plataformas assim de geotecnologias, né, em softwares que são hoje se desenvolveram bastante, né, e são acessíveis, né. Então, outrora era muito difícil, né, você ter acesso a esse software, só grandes empresas. E hoje não, a gente vê do ponto de vista do próprio cenário de pequenas empresas, né? Então, tem bastante softwares livres e muito bons softwares livres que podem processar essas imagens, esses elementos digitais, né? E transformar isso em conhecimento, em informação, né? Então, assim, nesses dois aspectos, por exemplo, de sensoriamento remoto, realmente a gente está vivendo um momento bastante diferencial, né? Inclusive com o advento da capacidade de se processar, né? Então a gente tinha um pouco de dificuldade de processamento, de espaço, que as imagens elas acabam ocupando muito espaço, né? Hoje a gente consegue alugar uma máquina na rede e consegue processar isso de maneira bastante eficiente, né? Que não precisa ser necessariamente estruturado dentro da empresa, né? Então isso tudo também auxiliou, né, a gente fazer bastante com muita rapidez, né, a gente acabar evoluindo, tá? E outra coisa que eu também colocaria, né, o advento do barateamento, né, e principalmente das operações mecanizadas e da disponibilização de sensores, né, na parte de máquinas, né, que cada vez mais a gente vê larga escala, né? Então, atuadores na parte de mecanização agrícola, né? Então, por exemplo, a gente tem oriundo do Vant, né? A gente tem uma capacidade de gerar projetos, né, de sistematização, cujo resultado é simplesmente uma linha que está já referenciada, que é colocada num trator que sulca baseado naquela linha que foi projetado do escritório, tudo com endereço, já referenciamento, e o trator segue exatamente aquilo que foi planejado, com a distribuição da conservação de solo, da água dentro do canavial, né? Quer dizer, uma evolução, assim, bastante importante para sustentabilidade, para custo, para otimização de operações, tá? Assim, citaria esses 3 exemplos ali como uma primeira introdução ali, né? Obrigada, Fernando. Eu vou passar a bola agora para o Cris e no final a gente volta com as perguntas. Pronto, Cris, agora é sua vez. Tá ótimo. Eu acho que aproveitar o momento para realmente falar sobre os desafios, né? Essa parte de adoção de novas tecnologias, aquilo que eu citei no início, na introdução, né? Como o mais simples, às vezes, pode fazer total diferença. Resgatando lá desde 2008, quando eu assumi essa parte de diretoria agrícola no JCN, eu vejo um movimento, principalmente das grandes e megas empresas, né, tratando a sua área agrícola como empresa mesmo, né, não como o que a gente tinha antigamente, de apenas estar tocando o campo e fazendo alguns resultados aí, as coisas acontecerem. Eu acho que dentro disso tudo e dessa profissionalização que a gente vem vivendo, utilizando essas tecnologias primeiro em máquinas, né? A gente tem aí dentro do nosso setor a parte de cereais e fibra também, então soja, milho, algodão,
a todo ano máquinas novas que conseguem te trazer tecnologias que vão aumentar seu rendimento, diminuir o consumo de combustível. Então, tudo isso já começava a pesar lá atrás, né? Eu acho que essa evolução já vem de muito tempo, mas ela começa a fazer mais sentido a partir do momento que você consegue trazer indicadores de aonde é o meu início, aonde eu quero chegar e o que esse tipo de implementação, esse tipo de investimento pode fazer. Depois disso, a gente começa a ver algumas mudanças, né? Quando você subdivide por setores, aonde estão meus maiores gargalos e você consegue realmente direcionar força para que encontre, né, ferramentas e todo tipo de tecnologia que possa te ajudar nisso, até a parte de negociações de commodities, né? O que a gente tem hoje não é simplesmente, eu estou colhendo o meu produto, ele está aqui no final da safra e eu vou acompanhar o movimento de mercado, se tiver com grande procura aí, então o preço está mais em cima, se tiver com baixa, então o preço vai para baixo e a gente vê que hoje qualquer tipo de alteração, né, tanto uma pandemia, mas o que a gente já vivia também, problemas climáticos, tudo isso influencia muito no que a gente vai ter de faturamento, no que a gente vai poder também ter de custo, né, em cima dos insumos. Então, tudo isso hoje tem que ter uma análise à parte, tem que ter aí, né, seus setores muito bem direcionados para poder estar aproveitando aí altas de dólar, conseguindo também fazer hedge com tudo isso. Então, tudo isso eu acho que envolve a parte de tecnologia, né? E entrando na parte digital, para nós ali em 2015, 2016, a gente identificou um grande problema aí, né, dentro das nossas propriedades e fomos buscar no mercado uma empresa que pudesse fazer a gestão da aplicação aérea, né? Não encontramos nada e aí a partir dessa grande dor, né, desse grande problema, a gente começou a buscar uma forma de poder fazer isso de uma maneira muito profissional. Aí surgiu a Perfect Flight, né? No primeiro momento, então, a gente simplesmente como uma empresa agrícola, tentando fazer muito bem os seus processos e depois começando a fazer algo que trouxesse uma economia, né? E talvez aí impactar diretamente na parte de produção. A gente foi realmente evoluindo, né? Saímos de um modelo de pós-voo para um modelo de pré-voo, então a gente consegue capturar tudo que fica no GPS da aeronave, a gente consegue não só trazer os mapas de aplicação, mas também agora calcular a melhor rota para essa aeronave, isso tudo também em cima de clima, então o melhor momento, parte de inversão térmica, temos projetos avançados aí com relação também à parte de altitude, né, essa uniformidade do voo. Então, eu trago esse cenário, na verdade, para dizer que isso foi corrigir uma falha nossa. Acabou virando um modelo comercial e hoje consigo ter um pouco mais de facilidade até para validar as outras startups, até para encontrar, né, soluções para outros problemas, porque a gente viveu isso dentro de casa. E a partir do momento que a gente vê que isso era importante para outros grupos, né, não só grandes e mega, como eu falei, mas já tendo a adesão dos pequenos e médios, acabou levantando um voo, fazendo uma aplicação ou via cooperativa, ou tendo sua própria aeronave, ou terceirizado. Esses indicadores vêm mudando. Não é simplesmente o dado que estava lá dentro, mas sim o que faz sentido, o que eu tenho de ganho com esses dados, qual tomada de decisão eu posso ter. Então, uma coisa que teoricamente é muito simples, mas que traz aí, muitas vezes, e o que a gente tem aí de resultado, de 20% a 25%, na melhoria no índice de acerto, no índice de uniformidade, né? O respeito principalmente ao meio ambiente, onde você então acaba conseguindo criar essas áreas de restrição, como o Fernando falou hoje, toda a parte de satélite, de VANT, consegue te dar realmente aonde você pode ou não aplicar, então conhecer esses limites e conseguir fazer eles valerem, traz um ganho, né? Não só na parte econômica, mas na parte social também. Então, tudo isso hoje faz com que você está dos dois lados da mesa, né? Tanto como empresa de tecnologia quanto empresa agrícola, faça uma validação natural. Cada um dos clientes, eles têm a sua
customização, ele tem um grau de evolução, às vezes, né, de maturidade, e isso a gente consegue trabalhar de uma forma separada, mas eu acho que todo esse processo de validação, de realmente, né, de saber o que o produtor espera, tanto na parte de contratar um serviço, se eu tenho a confiança no meu produto, muitas vezes a startup tem, né, um problema financeiro, ela às vezes nasce num escritório de uma ideia e muitas das vezes boas ideias, porém precisa de uma validação do próprio produtor. Eu estou saindo do meu escritório, eu estou indo ouvir, né, realmente se isso faz sentido, se já não existe algo que complementa também, então eu levo algo mais maduro. Eu tenho a confiança e eu posso colocar lá para fazer um teste sem custo até que seja validado, porque o que a gente tem visto também é uma série de boas ideias, mas que chegam sem ter um produto maduro e muitas vezes queimam outras empresas, né? Acabam, que a gente chama de fechar a porteira, porque não consegue entregar o resultado prometido. E depois que entrega, o que é, né, ou realmente a empresa aí de tecnologia tem que se preocupar? Com o sucesso do cliente. Eu estou conseguindo deixar claro para ele o que os dados trazem de lucro, o que os dados trazem de economia, né? Em termos de não só talvez explorar essa parte econômica, mas também essa parte de sustentabilidade. Então tudo isso eu acho que acaba hoje, né, gerando um crescimento, um amadurecimento, a gente consegue passar bastante dessa ideia para os clientes, e aí também tem essa parte de poder estar trazendo essas startups, poder conhecer um pouco mais, tendo um setor, né, só voltado para a tecnologia. A gente procura deixar bem claro que não é só a solução que faz, mas as pessoas que estão analisando e que estão do outro lado da mesa. Se você não tem uma força, né, nessa parte de realmente olhar e poder ter uma visão crítica, poder dar feedback, ó, a sua ferramenta está indo bem, não está, por quê? Vamos fazer isso a 4 mãos, né? E envolver toda a equipe de campo, a equipe que tem a experiência para estar validando tudo isso. Então, no cenário, né, de adesão de tecnologia, a gente vê empresas no mercado aí com relação a videoconferência, né, uma prática que para nós já era comum, porque a nossa matriz fica longe das propriedades do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, então os vários setores conseguem se conversar, e a gente tinha isso numa empresa, tinha que comprar toda a parte de câmera, era um investimento bastante pesado. Hoje você tem aí, né, empresas aí como o Zoom, que durante a pandemia conseguiram ter um valor na bolsa maior do que todas as empresas de aviação dos Estados Unidos juntas. Então, é bastante importante, né, que então as pessoas que estão do lado do processo aí, por parte das empresas agrícolas, elas consigam acompanhar, poder dar toda, né, essa interação junto à empresa de tecnologia, para que possa extrair realmente o melhor potencial de tudo isso, né? A gente tem aí exemplos, né, de empresas, às vezes, que acabam tendo um fracasso na sua demonstração de resultado. Essa parte de sucesso do cliente também é bastante importante, poder trazer esses dados. Eu acho que a gama de opções que nós temos hoje, né, com questão de imagens de satélite, com relação a equipamentos que podem vir complementar, muitas vezes uma plantadeira, ajudando nessa parte de plantabilidade. Então, não é simplesmente as soluções, mas como estão sendo as entregas dessas soluções, a interação entre ambas as partes para que isso possa trazer um sucesso para esse tipo de sinergia, né, de entrega da solução. Então, eu acho que eu deixo aqui realmente uma introdução, algo que eu tenho visto no mercado que eu acredito que possa favorecer, né, tanto um lado quanto o outro, e eu fico à disposição aí para as perguntas também. Legal, obrigada, gente. Eu queria começar, então, com uma pergunta, falando sobre, particularmente, startups, né? Muita tecnologia está surgindo desse tipo de empresa, mas de que forma os grandes grupos podem adotar essa tecnologia sem engolir a startup pelos processos, né, que normalmente dentro de empresas grandes eles são burocráticos, muitas vezes muito demorados e acabam exigindo muito dessas startups. Ok, posso começar?
Assim, eu acho que, sem sombra de dúvida, né, eu acho que ambos são muito complementares, né? Então, a empresa maior, ela tem sim talvez essa letargia em relação a processos, esse tipo de coisa, um pouquinho mais lenta na tomada de decisão, mas eu acho que a startup, ela vem preencher de maneira decisiva, né, essa parte que a empresa grande não tem, né? Então, eu vejo uma complementaridade muito grande, né, entre as startups e empresas grandes, né? E o ponto da própria leveza, né, ao contrário, né, a leveza do pessoal ali que tá pensando naquele assunto de maneira não cercada por limites, né? Então, aquela condição que normalmente, né, as pessoas que vêm de outra área, né, que você tem um problema, a pessoa vem de outra área e ela não está com aqueles limites de quem está naquela área, normalmente já se coloca, né? Então a gente meio que se autolimita. Então vem uma startup, né, a capacidade que a pessoa tem de gerar questionamentos e de gerar soluções, assim, é muito maior, sem contar que a gente estaria no dia a dia, né, envolvido com responsabilidades de processos, tudo bem, né, uma área, toda empresa grande tem sua área de inovação, mas a gente tem as nossas responsabilidades em relação a tudo que acontece de maneira natural numa empresa grande, né, esse tipo de coisa. Então, acho que são muito complementares e como que a gente pode fazer para não matar as startups? É justamente dar essa chance, né? O Pulse é uma maneira, né, de a gente, por exemplo, ter a capacidade, eu aqui com todos os problemas, né, que a gente tem que a gente teria que resolver, né? Eu acabar colocando esses problemas para as nossas startups, né? E a startup encontrar a solução enquanto a gente trabalha no nosso dia a dia, né? E depois, inclusive, o fato da empresa também grande, né? Ela ter um campo de experimento muito grande, né? Uma capacidade de gerar diversas visões, né? Diversas áreas para o mesmo problema, né? Que a startup ela acaba assim navegando por essa situação, né, de maneira assim bastante eficiente, né, porque você vai ter uma empresa com diversos problemas da mesma área, né? Então eu vejo uma complementaridade, né, de novo, bastante grande, um dependendo do outro e um ajudando o outro a performar do ponto de vista prático, tá ajudando, inclusive, né, na visão um pouquinho mais empresarial, né, acho que é interessante a gente passar isso para o pessoal da startup também e dando a liberdade para fluir a questão da criação, né, nunca esquecendo, evidente, né, que isso tudo vai ter um filtro de custo, realmente de usabilidade, né, da tecnologia e do retorno que isso vai dar, né? Então, a gente vai sempre olhar para o business, né? Da solução, né? E tomar a decisão baseado, assim, principalmente nesse retorno, né? Evidente, né? Acho que basicamente isso. Uma dúvida? Eu acho que o grande sonho de toda startup realmente ela visa, né, esses grandes e megas do mercado. O que ele imagina? Se eu entrar nesses, eu vou cascatear de uma forma natural, né? Eles são referências e os outros vão buscar todas essas tecnologias que só o processo burocrático e de validação vai dar. Então, aquilo que eu falo do amadurecimento das startups antes delas estarem dentro de um grande grupo também é importante. Eu vejo que para Perfect Flight, principalmente, né, a entrada no Pulse lá no primeiro ano e poder estar demonstrando o que a ferramenta podia fazer e também aprendendo o que mais ela poderia fazer naquele momento foram fundamentais. A gente vê hoje o AgriHub Space
também fazendo muito esse trabalho ali no Mato Grosso. Então, são iniciativas que acabam trazendo novas opções, né, para os produtores. E realmente, hoje eu acho que o nível de preparação dessas startups é o que a gente fala, né? Ela vai passar por uma validação, por um processo natural de aprovação. Ela tem que estar muito preparada para sofrer esses processos, que na verdade não é burocrático. Realmente são processos de validações etapa por etapa e que muitas vezes dentro de um grande grupo você vai levar 1, 2 anos, né? Então, até você conseguir entregar tudo aquilo que eles esperam, né? O nível realmente de entrega que eles exigem, ele é muito maior. Então, é assim, qual que é o meu acesso? Eu quero realmente enxergar o potencial e eu estou aberto a fazer testes, a abrir mão de preço e muitas vezes trabalhar abaixo do meu custo para poder validar e ter uma ferramenta pronta para o mercado ou não. Realmente, naquele momento, a minha startup ela não tem como se bancar, eu preciso primeiro ou buscar um fundo ou dentro de um ecossistema desse que a gente falou, de uma aceleradora, né, trazer empresas agrícolas ou pessoas para complementarem dentro disso tudo que a gente está fazendo, né? Validar os processos, validar as entregas. Então, dentro do mercado, as empresas começam também, essas empresas de tecnologia, a pensarem dessa forma, ou elas mesmas estão se matando. Não é a empresa grande e mega que tem um processo burocrático que está matando as startups. Não. Elas têm um processo de validação que antes de eu entrar em qualquer cliente eu tenho que conhecer muito bem. Então, eu acredito que dessa forma, esses ambientes, esses ecossistemas vêm ajudando muito a colocar isso na cabeça, né, dos líderes, das pessoas que tomam decisão dentro das startups, para conhecer o cenário e saber onde que eles estão pisando. Então, eu acho que vocês fazem muito bem esse papel e acabam favorecendo bastante para que essas empresas estejam mais preparadas, porque elas vão encontrar no cenário não só nacional, mas quando querem visar também o mercado global. Legal. Uma dúvida que eu tenho, assim, vale para vocês dois, é como é que funciona por trás da cortina, lá dentro de casa. Quer dizer, o Chris mesmo falou, tipo, a gente procurou uma solução para rastrear voos, ou ter melhor performance de voo, não encontrou, resolveu desenvolver, né? O Benvenuti, dentro da AIS, a gente sabe, aí tem várias coisas, que nem o Pentágono e tal, tudo desenvolvido. Como é que funciona isso? Como é que é uma matriz? Como é que vocês decidem? Tipo assim, o que eu vou desenvolver? O que eu vou procurar fora? O que eu estou simplesmente aberto para escutar o que tem no mercado? O que é prioridade? A gente sabe, oportunidades tem várias, mas assim, como é que vocês ranqueiam essas oportunidades? Como é que vocês selecionam o que vai ser implantado, o que vale a pena? Tem uma conta, tem uma fórmula, tem uma regra, no caso a caso, varia de ano para ano. Acho que era legal já tentar explorar, vale tanto para as pessoas que estão dentro das grandes empresas, para entender um pouco mais como é que a empresa funciona, né? Às vezes está dentro da organização, mas não consegue enxergar da altura que vocês conseguem enxergar, e principalmente para as startups também, quer dizer, estou desenvolvendo um negócio aqui, mas será que isso aqui alguém quer? Será que isso aqui é prioridade? Pode até ser legal, pode até ser interessante, vai melhorar a produtividade, mas tem 200 coisas que vai melhorar a produtividade antes, quer dizer, só que eu vou entrar na fila. Como é que funciona isso aí? Cris, quer começar primeiro dessa vez? Eu estou começando toda hora? Pode seguir, Fernando, fica tranquilo. Não, eu acho que é uma pergunta bastante interessante, né? Então, a gente começa com um problema, né? Então, eu tenho um problema, né? Como que eu consigo resolver, né? Então, a gente parte sempre dessa questão, né? Esse problema a gente identifica que ele nos traz uma ineficiência, né? E um aumento de custo e um desprendimento de maior recurso, tá? Então, olhando para esse problema, eu vou procurar a minha otimização. Então, tudo começa por esse problema, tá? E aí, a gente, evidente que olha dentro de casa quais são as minhas expertises ali para tratar desse problema, né? E olho também para fora. E, assim, normalmente, né, ele tem uma solução bastante diferenciada em função do problema, né? Tem coisa que a gente já tem uma certa expertise e eu posso direcionar para tentar fazer até
internamente, né? Uma melhoria de um processo, uma situação, por exemplo, vamos imaginar que use bastante geotecnologias, que é mais ou menos o core nosso, de agricultura digital. Então, eu vou tentando desenvolver dentro de casa, né? Aí chega um determinado momento que, na fase também desse projeto, eu preciso ir para fora, né? Então, aí vai depender muito da solução, do tamanho da solução, né? E aí, por exemplo, a natureza dessa solução, né? Então, ele pode ser realmente diverso, tá? Mas normalmente os problemas não são simples, né? Normalmente os problemas são complexos, né? E pelo menos uma fase uma fase ou diversas fases, tá? Por que não dizer até total, eu preciso muito de apoio de empresas de fora e por que não, né? Normalmente, quando eu vou para o problema, eu não tenho a solução, inclusive, assim, pronta, né? Então, aí, nesse momento, é que a gente precisa lançar a mão, por exemplo, das startups, né? Para nos ajudar a entender e resolver e acabar resolvendo essa solução, tá? Então, o desenho é mais ou menos esse, né? Não tem uma fórmula certa, né? Mas eu acho que é isso. Aproveitando para pegar o gancho do Fernando, eu ia exatamente começar que não existe uma receita de bolo, né? Eu vejo o seguinte, às vezes tem coisas que nós não estamos nem procurando, mas que você acaba lendo, você acaba conhecendo e realmente faz sentido que aquela solução agregue em alguma coisa. Nem sempre você é um pioneiro dentro do setor de tecnologia, principalmente porque, que nem a gente está falando, existe tanta coisa que você não consegue estar por dentro de tudo, né? Então você começa a ter algumas prioridades, você vai colocar, claro, dentro da fila de espera ali da sua empresa, realmente aonde você acredita que tem um gargalo maior. Eu acabei conhecendo muitas empresas que às vezes tinham um conceito interessante, mas às vezes ainda não estava validado, né? Em viagens, por exemplo, para a Austrália, eu vi câmeras de infravermelho funcionando no meio de pivô central, então conseguia medir essa parte realmente aonde estava afetando a produtividade uma falta de água, com uma automação, ligaria automático o pivô e faria essa correção. Não estava 100% rodando, tá? Uma empresa americana, depois eu voltei, até procurei ter contato até para poder trazer para o Brasil. Isso foi lá dentro do CSIRO, como se fosse a nossa Embrapa do algodão. E assim, diante dessas viagens, eu conheci muita coisa boa e também dentro do Brasil a gente vê isso acontecer, né? Eu acho que hoje o Brasil ele vem se tornando uma referência em termos de soluções digitais. Eu não vejo assim, é melhor fora, é melhor dentro. Não, eu acho que eles têm a realidade deles, têm as maiores dores, nós temos as nossas. E da onde vem, não importa tanto. Importa o que a ferramenta está preparada para nos entregar. Eu vejo algo que me preocupa bastante, a gente até discutiu um pouquinho disso antes, com relação à inovação aberta ou fechada. Eu acho que casa bem com essa pergunta que você fez, Marcos, porque existe algo que me preocupa muito. Às vezes a gente vê algumas chamadas de grandes empresas e tudo mais para uma solução, e essa solução já existe e vem dando certo. Aí se cria uma chamada como se aquilo não existisse, as empresas às vezes acabam promovendo isso. Eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com essa questão de ética e compliance para que respeite a propriedade intelectual, né? Então, do lado das startups, eu acho que elas precisam também estar unidas nisso. Não é que a sua solução, existe o registro de software, existe a questão de patente, mas eu, sinceramente, acredito nisso em partes. Eu acho que as empresas elas têm que ter uma entrega contínua e ela está sempre à frente no mercado. Porque senão ela vai ser engolida de uma forma ou de outra. Mas quando você tem um processo já validado, algo à disposição, não faz nenhum sentido, né, existir uma promoção de uma chamada para alguém desenvolver o quê? Mais barato? Sabe? Quanto tempo vai levar para essa empresa conseguir entregar tudo aquilo que outra já vem entregando e com muito mais qualidade? Então você está fomentando o quê? Realmente a valorização, né, de uma empresa que já está conceituada no mercado, que vem investindo em pesquisa e desenvolvimento, ou não? Simplesmente eu vou começar a querer gerar uma concorrência para no final matar as duas. É o que eu acredito. Em alguns casos é isso.
Então, você também opta por aberta ou fechada? Eu acho que existe o bom senso. Tudo precisa do bom senso. Eu acho que cabe às empresas que buscam isso e essas soluções no mercado em terem esse respeito, essa parte, e também de quem está promovendo o ecossistema em poder levar isso tanto para fundos quanto para outras empresas que buscam, né? A gente vê algumas outras empresas onde tem pessoas que às vezes não tem o mesmo perfil de quem está na direção, mas quer se promover de uma forma rápida, então acabou, eu vou trazer isso aqui para dentro de casa, porque eu falo que o negócio, a criança é minha, e eu vou me promover rápido. Então, até que ponto isso faz sentido? Entendeu? E assim, a gente tem alguns exemplos, eu nem cito, mas de coisas que aconteceram assim. Você vai e faz um projeto que não é pequeno, monitora 100 mil hectares e na outra safra o cara some. Mas ele ficou satisfeito, ele viu quanto aumentou. Ah, não, ele está desenvolvendo dentro de casa. Então, isso vem acontecendo. Eu acho que é uma preocupação natural de quem investe, então a gente tem que enxergar os dois lados, e de quem procura também de ter esse reconhecimento, em poder valorizar todo esse trabalho e poder falar, olha, eu vou agir de uma forma a contribuir. Eu tenho algo que precisa melhorar, não está sendo atendido, vamos chamar, vamos sentar. Agora, passar por cima dessa parte toda legal e de ética, eu acho que a gente tem que ligar um sinal de alerta para que isso não aconteça no Brasil, porque fora daqui, essa parte de propriedade intelectual e patente, ela já tem muito mais valor e é muito mais respeitada, né? A gente tem hoje a Lei Geral aí de Proteção de Dados chegando no Brasil, vai ser uma lei que a gente espera que seja bem rigorosa, né? Eu acho que essa parte de confidencialidade vai ser um tema que nós vamos começar a discutir depois, mas a gente já tem que estar preparado para esse tipo de coisa que vem acontecendo, e eu acho que tem que ter um trabalho bastante importante, principalmente de vocês aí, para poder contribuir com tudo isso. Pode deixar, da nossa parte, nós estamos atentos a isso aí, mas realmente tem de tudo, né, cara? Tem gente que pirateia a semente, quer dizer, imagina se o cara não vai querer copiar um software. Então, mas enfim, eu acho que o Brasil tá, sei lá, posso ter uma visão errada, mas eu acho que a gente está mais perto dos mais envolvidos do que de alguns outros países ao redor da gente, aí que é uma esculhambação tremenda, e a gente vê que a esculhambação não levou ninguém a lugar nenhum, né? Então, realmente, eu acho que a lei de proteção é válida, a lei de cultivares é legal, eu acho que tem várias coisas aí que a gente está implementando que fortalece o agronegócio, e a gente é partidário disso daí, né? Tanto como empresa, os hubs, as associações que a gente promove, né? Continuando, Malu, quer perguntar mais? Vamos lá. Queria fazer uma outra pergunta que a gente recebeu do pessoal que fez inscrição. Qual a importância da adoção da tecnologia e de que forma a tecnologia contribuiu aí no dia a dia de vocês para escalar a produção, melhorar a gestão, operação, ampliação da produção agrícola mesmo? Só pegar um gancho nessa pergunta, né? A gente sabe que o Brasil, ele tem evoluído, aí, o Brasil agrícola, né? Tem evoluído 4, 5 pontos percentuais de performance ao ano, nos últimos 20 anos, nas principais cadeias, quer dizer, não é só da soja, não é só da cana, praticamente todas. Então, alguma mágica existe, quer dizer, talvez seja tecnologia, talvez seja processo, esse tipo de coisa. Como é que é isso aí no dia a dia de vocês? Bom, eu acho que é um pouco de tudo, né? Então, quando você fala, a gente só chegou, o Brasil realmente é uma referência, a gente ainda está falando bastante da parte de exatas aqui, né? Agricultura digital, a parte de mais engenharia agrícola, mas, a gente, né, teria tempo para ficar muito mais tempo falando também da agronomia, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né? O Brasil realmente é referência. Eu acho que o Cris falou da parte de preservar, né, realmente os criadores, isso é realmente importante. A gente não vai superar, a gente não vai se superar, a gente não vai continuar progredindo se a gente não preservar esse direito intelectual, né, é evidente, tá? Eu imagino que, assim, juntando todas essas áreas, né, de agronomia, de engenharia agrícola, de gel, da evolução de equipamentos, de hardware, tudo isso, né,
do geoprocessamento. Então, tudo que a gente vive hoje de máquinas, né, de revolução das máquinas, né, no campo, né, que a gente vê muito mais, assim, a parte de grãos, com um avanço extraordinário, né, com a colocação das sementes de maneira, assim, muito precisa, né, ainda na cana a gente está evoluindo para uma situação também de conseguir atingir esse aspecto, tá? Não, sem contar a parte de inteligência, né, de analytics, né, e de software que a gente vem evoluindo de maneira assim, importante e decisiva, né? Então, tudo isso somado, ele traz o Brasil realmente a uma posição de ponta em relação à agricultura, né? Então, realmente, o Brasil, ele, na verdade, em agricultura, na minha visão, ele não é o país do futuro, ele já é o futuro, né? Porque tudo isso junto e somado, né? E sem contar a parte de gestão também, a gente tem muita literatura muito interessante nessa parte de gestão que a gente trouxe para a agricultura de maneira bastante importante, né? Então, a gente vê a própria Raizen, né, como exemplo disso, né? Então, os processos, a metodologia, toda essa parte de gestão. Então, também não adianta nada você ter inovações e muitas tecnologias se você não consegue conceber isso num processo que tem começo, meio e fim, que tenha metodologia, né, que no fim tenha a capacidade de medir os avanços que a gente está fazendo ou não e a capacidade de verificar se isso está retornando para a gente, né? Então, todo esse cenário é uma pergunta bastante ampla, mas eu acho que a gente, em todas as frentes, né, da concepção de uma empresa moderna, de uma agricultura moderna, estou falando de maneira geral, né, a Raizen, sim, porque é o meu dia a dia, mas de maneira geral da agricultura brasileira, eu acho que a gente está evoluindo muito forte com todos esses aspectos, né, e inclusive na sucessão, né, dos agricultores, né, os agricultores que carregam o país ali de sol a sol, e a gente vê a sucessão com essa carga de inovação e a vontade das pessoas se manterem no campo em função de tudo isso, né? Então, eu vejo realmente a junção de tudo isso que você falou, e aí um futuro cada vez mais promissor para a nossa agricultura. Eu vejo que a gente tem muita opção, né? Eu acho que para as empresas também não se perderem, às vezes não é a quantidade de coisas que eu estou fazendo, de tecnologias que eu estou utilizando, mas a qualidade de cada uma delas que eu implemento. Por isso que eu acho que a gente sempre tem que começar com a questão do que são minhas prioridades, quais são os meus maiores gargalos, e a partir disso fazer bem feito a cada uma dessas etapas, né? Então, essa validação é muito importante. Eu vejo hoje você tem uma gama de coisas que você pode utilizar, desde, que nem eu falei, né, um equipamento que vai na tua plantadeira, que pode aumentar a sua plantabilidade, então a sua população vai estar de uma forma mais correta, isso vai impactar diretamente na sua produtividade. Você tem a parte de controles de combustível, não só na parte de como se fosse uma auditoria e simplesmente assim, mas para cada operação, qual está sendo o meu consumo? Será que esse consumo, ele não é porque a máquina já está apresentando algum problema, se ela tem um aumento em relação às outras que estão fazendo a mesma operação? Então eu consigo enxergar cada máquina como um individual. Eu sei o que é a recomendação da empresa, eu sei o que durante aquela operação ela tem que consumir, porque que tem uma que está discrepante. Ou é o operador que não está utilizando a melhor rotação, a melhor forma de fazer, ou a gente tem esse problema. Então, você vai trazer para indicadores que geram alertas em cima disso. Você tem imagens satélite hoje que acabam demonstrando bastante também. Às vezes, a gente teve um caso esse ano, até de uma área que deu uma erosão, correu bastante água, acabou levando bastante o adubo que tinha acabado de ser aplicado. Isso ficou muito nítido numa imagem de NDVI, né? Então, você também acaba utilizando isso, por mais que a gente não utiliza tanto, mas nesse caso fez muito sentido. Então, essa parte de questão de climática, minha operação numa aplicação, eu sei que existem as temperaturas, a velocidade de vento que vai influenciar em tudo isso, então acaba sendo um apoio também para ligar aquele verde ou vermelho, aplico ou não aplico. Mas tudo isso eu acho que leva nesse conceito que a gente está falando, né?
é a gente conseguir ter esses processos, saber o que a gente vem fazendo, o quanto a gente pode melhorar, e isso é através de indicadores e dados. Se a gente não souber ler os mais básicos, a gente não vai conseguir chegar no mais avançado. Então, até que ponto a minha equipe está recebendo um treinamento para poder estar apta a receber esse tipo de coisa, né? Então, às vezes algumas empresas trabalham com uma equipe muito enxuta e reduzida nesse setor. Então, eu tenho que olhar, eu estou conseguindo ter essa devolutiva, eu estou conseguindo enxergar os vários processos que estão sendo ou não. É melhor eu validar uma ferramenta por vez e realmente já pegar algumas que estão com conceito no mercado validados, né? Então, eu acho que vem dessa forma. O Brasil hoje é uma referência mesmo, eu acho que não só na parte de entregas de novas tecnologias, mas também na parte de sustentabilidade, né? A gente apanha demais, eu acho que a gente precisa resgatar realmente tudo que é feito, o quanto a gente preserva o nosso meio ambiente, o quanto a gente respeita tudo isso, porque eles apontam muito, mas está muito difícil eles mostrarem o que eles fazem de bem feito, né? A gente às vezes visita outros países que estão lá se preocupando bastante, e realmente tem que ser uma preocupação global, mas que os produtores de lá não estão nem aí para isso. A terra é minha, que ninguém entra para fiscalizar, porque se entrar, nem vou falar que pode ser na bala ou pode ser alguma coisa, mas às vezes é a forma mais do jeitão de algumas pessoas, né, alguns cidadãos, de fazer. E a lei deles muitas vezes favorece isso. Então, o que é? Né? Só ouvir a teoria e na prática eu não sou obrigado a fazer. Eu vou cobrar do outro país ali porque ele tem uma linda, né, floresta e tudo mais. Então, é assim, né, eu acho que a gente tem que cuidar muito bem do nosso. A gente tem oportunidade de demonstrar, né, para os países, principalmente Estados Unidos, Europa, aí, o que a gente faz de bem feito, promover ações realmente, principalmente dessas tecnologias que acabam aumentando performance, mas que também acabam olhando para esse lado de sustentabilidade, né? Então, até que ponto essas empresas brasileiras estão demonstrando isso para o mundo? Talvez nós estamos fazendo muito bem feito aqui, mas está faltando esse marketing em cima de tudo que vem sendo feito, né? Então, eu acho que a gente trabalhando em conjunto, utilizando tudo isso que a gente tem, né, nessas lives e até trazendo pessoas de outros governos aí para conhecer isso. Eu sei que alguns dos hubs aí já trouxeram, já mostraram, mas a gente tem que dar um jeito de mostrar para aquela população que está só falando as coisas sem ter nenhum conhecimento, sem ter nenhum sentido, né? Então, como a gente consegue fazer isso? Eu acho que fica aqui para a gente ter uma reflexão bem voltada para essa parte de sustentabilidade e como a gente pode trazer essa visibilidade de que o Brasil realmente é um país que produz, que gera alimento para o mundo todo, mas que também tem uma consciência de sustentabilidade enorme. 100%. Bom, cara, eu acho que a gente cobriu bastante aí sobre tecnologias, adoção de tecnologias, possibilidades, como é que funciona dentro de casa, como é que funciona fora, como é que implanta, né? Que era basicamente a ideia da nossa conversa. Não sei, Malu, deixar um tempo para a gente caminhar para os finalmente aí, darem suas ideias finais. Sim, agradeço novamente vocês pela participação. A gente deixa aí o espaço para vocês se despedirem de quem acompanhou e também deixarem aí as considerações finais, né, sobre o que a gente conversou aqui. Ok, obrigado, agradeço aí o convite. Um ponto só que eu gostaria de fechar aqui, a gente acabou analisando uma partezinha pequena de tudo que envolve, né, a questão tecnológica, né? Então a gente viu uma discussão bem focada ali, que é muito mais amplo, né, na verdade, né? E aí, assim, só a mensagem final, né, poderia deixar de talvez colocar, né, o ponto do Cris ali da sustentabilidade, né, que isso está realmente ajudando o país a ser muito mais sustentável, a tirar mais do mesmo lugar, né, que é isso que interessa, né, e significa produtividade, e que a gente precisa, assim, de políticas de educação, né, para que as pessoas elas consigam usufruir, né, da tecnologia com maior plenitude, né. Inclusive, não nos esqueçamos, né, das pessoas que hoje, né, foram atropeladas por todo esses novos cenários, né, pessoas que
tinham um pouco acesso até a gente vê até na própria Raízen pessoas que tinham trabalhos braçais que hoje estão assim pilotando uma colhedora que tem muita tecnologia embarcada, né? Então eu acho também não poder deixar de frisar, né? Como a gente conseguiu, como a gente consegue, né? De maneira geral, incluir essas pessoas, né? Para se integrar e se encontrar também usando essa tecnologia, né? Em favor do país, em favor da empresa, em favor da própria pessoa, né? Como uma evolução pessoal ali. Que no fim acho que é isso que vale a pena. Eu queria agradecer mais uma vez o Pulse, o AgriHub Space, a Malu, o Magnus aí pela intermediação toda, foi muito bom. A aula, né, e o compartilhamento aí de experiências do Fernando também, eu acho que é o que você falou, Fernando, a gente tem muito para discutir, muito para somar, né, eu acho que esses ambientes proporcionam realmente algumas discussões muito válidas, a gente tem que trazer toda essa parte de novas tecnologias, de aumento de performance, aumento de produtividade, mas com essa consciência, né, e apelo de sustentabilidade, porque a gente tem que deixar não só essa parte da produção para o mundo, mas um legado para os nossos filhos e netos que estão chegando aí, e para que a gente deixe um ambiente aí muito melhor do que nós estamos vivendo hoje, né, com relação a essa pandemia. Então, realmente poder trazer um pouco mais de informação, de cuidado, eu acho que é extremamente importante, né, para que a gente possa passar, se houver outras dessas, a gente espera que não, mas sabe que vai acontecer, então mais preparado, conseguir trazer de um problema grave, né, oportunidades e processos de melhoria contínua. Então eu acho que falar aqui de tecnologia, a gente tem tanta coisa boa para falar, mas acredito que dentro desse contexto aqui a gente conseguiu explorar os pontos aí que vem fazendo realmente a diferença no campo, né, e mostrar que a qualidade do Brasil nessa parte de produção sustentável principalmente, vem ganhando força. A gente está incomodando muito o resto do mundo aí, né? Então, quanto mais a gente realmente conseguir demonstrar tudo isso, se fechar e trazer para esses processos profissionalização, credibilidade, né? Essa questão de realmente consciência com vamos respeitar essas propriedades intelectuais. Eu até vejo um link que viralizou, né, do Gurgel lá de trás, a parte de carro elétrico. Será que nós não matamos as pessoas que são os nossos gênios aí por conta de, não sei, ego, algum tipo de falta de oportunidade? Eu acho que a gente tem que estar aberto a todo tipo de novo conhecimento e fazer com que isso realmente eleve o patamar do país. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas com a interação de todos, e eu acho que esse respeito ao trabalho bem feito que vem sendo conduzido, a gente tem uma possibilidade de sucesso muito grande. Muito legal. Bom, eu, como da AgriHub Space, queria agradecer a participação de vocês. Acho que foi um debate muito interessante, contribuindo com o conhecimento como um todo, né? Acho que a gente interessou até mais pontos que a gente imaginava no começo. Então, muito feliz e agradecer a participação de vocês. É isso, gente. Mais uma hora da prosa com conteúdo excelente, riquíssimo. Espero que todo mundo tenha gostado. Sigam aí os canais do Pulse e do AgriHub Space para saber o que vem por aí. E até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau.